Irmãos e irmãs, vamos à liturgia da palavra Deus nos fala, liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro, 26 de maio de 2019, domingo, sexta semana da Páscoa. A cor litúrgica é branca. Hoje temos o Glória, o Creio e a segunda semana do Saltério. Antífona da entrada. Anunciai com gritos de alegria, proclamai até os extremos da terra, o Senhor libertou o seu povo, aleluia. Isaías 48, 20. Oração do dia. Rezemos. Deus Todo-Poderoso, dai-nos celebrar com fervor estes dias de júbilo em honra de Cristo ressuscitado, para que nossa vida corresponda sempre aos mistérios que recordamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos de 1 a 2, 22 a 29. Naqueles dias, chegaram alguns da Judéia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: Vós não podereis salvar-vos, se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isto provocou muita confusão, e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Então os apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, resolveram escolher alguns da comunidade para mandá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabas, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles enviaram a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Então decidimos de comum acordo escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem, porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo além destas coisas indispensáveis: abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem se evitardes essas coisas. Saudações. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 67. Versículos de 2 a 3, 5, 6 e 8, refrão 4. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho, e a sua salvação por entre os povos. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça. Os povos governais com retidão, e guiais em toda a terra as nações. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe,
e o respeitem aos confins de toda a terra. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Segunda leitura, leitura do livro do Apocalipse de São João, capítulo 21, versículos de 10 a 14, 22 a 23. Um anjo me levou em espírito a uma montanha grande e alta. Mostrou-me a cidade santa Jerusalém, descendo do céu, de junto de Deus, brilhando com a glória de Deus. Seu brilho era como o de uma pedra preciosíssima, como o brilho de jaspe cristalino. Estava cercada por uma muralha maciça e alta, com 12 portas. Sobre as portas estavam 12 anjos, e nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas do lado do oriente, 3 portas do lado norte, 3 portas do lado sul e 3 portas do lado do ocidente. A muralha da cidade tinha 12 alicerces, e sobre eles estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Não vi templo na cidade, pois o seu templo é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua que a iluminem, pois a glória de Deus é a sua luz, e a sua lâmpada é o Cordeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós viremos. João 14, 23. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 14, versículos de 23 a 29. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse? Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra do Senhor, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Temos aqui a liturgia comentada, reflexão, texto de Antônio Carlos Santini, da Comunidade Católica Nova Aliança. O e-mail é santini@novaalianca.com.br. Guardará a minha palavra, João 14, 23 a 29. Entre os judeus, e Jesus era um deles, é bom lembrar, o verbo guardar tem ressonâncias muito especiais. No vocabulário técnico da tradição rabínica, receber,
guardar e transmitir eram os verbos reveladores do homem justo e fiel. O grande dom de Deus ao povo escolhido era a Torá, a lei intermediada por Moisés no Monte Sinai. O israelita fiel se orientava por ela, recebendo a lei, guardando-a e transmitindo com integridade, sem lhe alterar sequer um iode, a menor de todas as letras. Trazendo tudo isso para o nosso tempo, diríamos que a virtude em questão é a obediência. Esta palavra de origem latina significa obaudiência, ou seja, a atitude de quem fica de frente para quem está falando, pronto a lhe obedecer, assim como o filho que ouve as ordens e conselhos do pai. Neste evangelho, Jesus associa a obediência ao amor. Começa por dizer que o pai amará quem acolhe fielmente a palavra dele, manifestada por Jesus, isto é, a obediência suscita o amor, mas o mestre acrescenta: quem não me ama não guarda as minhas palavras. O que deixa claro que é por amor que alguém se vê motivado a obedecer. O filho obedece ao pai porque o ama. O tão esquecido temor de Deus, dom do Espírito Santo, não significa outra coisa a não ser isto: a última coisa que desejo neste mundo é entristecer meu pai, portanto, que me ama. Minha obediência é minha resposta de amor a quem me ama assim. Vivemos um tempo de rebeldia. Muita rebeldia. Poucos desejam obedecer, mesmo nos institutos de vida consagrada. A obediência foi a tal ponto atenuada e reduzida em nome da responsabilidade e da liberdade de consciência, que acontecem arrepios quando falamos do carisma de nossa querida comunidade católica Nova Aliança. Obediência incondicional e amorosa à igreja. Olha aí, o carisma da comunidade católica Nova Aliança: obediência incondicional e amorosa à igreja. A igreja estranhou uma freira fazendo careta. A igreja? Obediência incondicional e amorosa à igreja? Estou pensando na cara da freira. Ela estranhou, né? Nós devemos obedecer a Deus. Como se fosse possível obedecer a Deus, a quem não vemos, sem obedecer à igreja, que fala em nome de Deus. A marca registrada dos santos não foi o milagre, os dons excepcionais ou as experiências místicas. Tudo isto, se aconteceu, veio como consequência de uma vida inteiramente submetida à vontade de Deus. Como anda nossa obediência à voz de Deus que fala pela igreja? Como anda nossa obediência à voz de Deus que fala pela igreja? Orai sem cessar. No meu coração conservo as tuas ordens, Senhor. Então é a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana deste domingo, sexta semana da Páscoa, 26 de maio de 2019. E hoje é o dia de São Filipe Neri, nascido em Florença, Itália, em 21 de julho de 1515. Filipe Neri pertencia a uma família rica. Junto com a irmã Elizabeth, foi educado pela madrasta. Filipe surpreendia pela alegria, bondade, lealdade e inteligência. Cresceu na sua terra natal, estudando e trabalhando com o pai, sem demonstrar vocação para a vida religiosa, mesmo frequentando regularmente a igreja. Em 1535, aceitou o convite para ser o tutor dos filhos de uma nobre e rica família estabelecida em Roma. Nessa cidade foi estudar filosofia e teologia com os agostinianos.
No tempo livre, praticava a caridade junto aos pobres e necessitados, atividade que exercia com muito entusiasmo e alegria, principalmente com os pequenos órfãos de filiação ou de moral. Somente aos 36 anos de idade, ele se consagrou sacerdote, sendo designado para a igreja de São Jerônimo da Caridade. Tão grande era sua consciência dos problemas da comunidade que formou um grupo de religiosos e leigos para discutir os problemas, rezar, cantar e estudar o Evangelho. Filipe se preocupou com a integração das minorias e a educação dos meninos de rua. Com bom humor, ele dizia aos que reclamavam do barulho das crianças: "Contanto que os meninos não pratiquem o mal, eu ficaria contente até se eles me quebrassem paus na cabeça." Viveu até o dia 26 de maio de 1595. São Filipe Neri é chamado até hoje de Santo da Alegria e da Caridade. Reflexão: a alegria é a grande virtude dos santos, uma alegria serena e confiante no amor do Cristo ressuscitado. Ser alegre não significa dar risadas o dia todo, mas conservar o semblante calmo e tranquilo. A tristeza enfraquece o coração e provoca desânimo. Peçamos ao bom Deus que nos alimente sempre com a virtude cristã da alegria. Oração. Rezemos. Ó Pai, pela vossa misericórdia, São Filipe Neri anunciou as insondáveis riquezas de Cristo. Concedei-nos por sua intercessão crescer no vosso conhecimento e viver na vossa presença segundo o Evangelho, frutificando em boas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Filipe Neri, rogai por nós. Esse texto é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista. Ele escreveu para o site a12.com. E este vídeo é para o meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Shalom Adonai, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Maranata, vem Senhor. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Deus proverá, hein? El Shaddai.